Muito bem, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo seja tranquilo. Essa é a nossa primeira videoaula sobre baterias. A gente viu na semana 3 aquele conteúdo sobre módulos fotovoltaicos e células fotovoltaicas. É um material que a gente já tinha visto. Eu fiz questão de dar uma revisada porque é uma das partes mais importantes, né, de todo o conteúdo, porque ali você vai entender como que funciona a conversão da energia solar em energia elétrica e principalmente as características dos módulos fotovoltaicos, que é o principal ator ali nesse processo. Então, essa videoaula de hoje é sobre baterias, então é o conteúdo da semana 4. Essa videoaula vai ser disponibilizada na semana 4 e vocês vão assistir ela, né, até o final dessa semana. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns aspectos principais das baterias. Então, se você ainda não viu o conteúdo do caderno didático, é melhor você parar esse vídeo, ver o conteúdo, fazer a leitura, talvez até fazer as atividades, não tem problema, esse vídeo não está relacionado a elas, e voltar aqui depois, certo? Porque é uma abordagem um pouco mais prática, vou mostrar uns detalhes de uma bateria que tem lá no campus, né? E a gente vai discutir umas outras questões importantes aqui, certo? Então, vamos lá. Essa bateria que vocês estão vendo na tela, pessoal, é uma bateria estacionária, vocês podem ver aqui o nome dela, da marca Eliar e é da linha Freedom. É uma bateria que eu vou usar bastante com vocês como exemplo, porque nós temos ela lá no campus. A bateria que a gente tem lá. Vamos dar uma olhadinha nela superficial primeiro, depois eu vou mostrar algumas características e depois a gente vai discutir alguns parâmetros dela mais importantes. Então, essa aqui é a aparência dela. Na verdade, a aparência dela é mais essa daqui. A imagem não está muito boa, porque esse aqui é um manual que veio com a bateria. Vocês podem ver aqui que tem os terminais dela, estão um pouco diferentes desses terminais aqui, que eu estou mostrando para vocês. Vou passar para vocês verem um pouco mais de longe desses terminais. Como essa bateria veio com um kit didático nosso, que eu vou fazer alguns experimentos para mostrar para vocês, esses terminais foram convertidos em plugs. Plugs de acesso rápido, a gente chama de cabo banana, que é fácil de conectar aqui, porque não envolve apertar parafuso, desencapar cabo, nem nada disso. Então, essa bateria, basicamente, é essa bateria aqui, com esses terminais que o fabricante do kit, a empresa Exto, converteu nesse formato para a gente, para ficar de fácil acesso, fácil de plug. Então, essa bateria, pessoal, vamos pegar fisicamente, o que tem de informação nela? Vamos ver aqui, ó. Essa é uma bateria estacionária, livre de manutenção, então significa que ela é uma bateria selada, ou seja, você não precisa colocar água, não precisa completar o eletrólito dela, certo? É uma bateria que o modelo dela aqui é o DF300, tem algumas informações sobre a fabricação, né, o local de fabricação, o CNPJ, tudo aqui. E aqui as aplicações, ó. Principais aplicações, sistemas fotovoltaicos, sistemas estacionários, né, que vão ter descargas lentas, no breaks, né, que chama UPS, que é fontes de alimentação ininterruptas. São dispositivos que você põe no computador, por exemplo, para se a energia da rede acabar, ele continua ligado por um determinado tempo. E vem escrito aqui bem claramente para não utilizar em veículos automotivos. A gente discutiu isso lá no material didático, que esse tipo de bateria é feito para descarga lenta. E a bateria de carro ela é feita para descarga rápida e curta. Então, se você usar essa bateria aqui como uma bateria automotiva, ela vai estragar muito rápido, porque vai exigir dela descargas muito rápidas e ela não foi feita para isso. Apesar de ser bem parecido, eu até coloquei um vídeo lá no nosso Moodle de fabricação de bateria, é um vídeo de fabricação de bateria de carro, mas o processo é praticamente igual. Tem algumas características técnicas ali dos materiais utilizados, as quantidades, que mudam de um tipo para o outro. Mas em resumo, assim, a gente pode dizer que é praticamente igual, apesar de cada uma ter o seu lugar. Né? A estacionária é um tipo de aplicação, a automotiva é para outra. Então, vem escrito aqui bem claro para não se utilizar. É muito mais provável de se querer utilizar uma automotiva para um sistema fotovoltaico do que uma do sistema fotovoltaico para o automotivo. Porque essa aqui é mais cara, pessoal. Depois a gente pode falar de preço, talvez em outra aula, não hoje. Então vamos ver aqui o que mais tem de informação. Essa aqui é a parte da frente dela, algumas informações bem básicas. Vamos ver aqui em cima, na parte de cima dela. O que a gente tem de informação aqui? Então, a mesma coisa, estacionária, livre de manutenção, que é uma bateria selada. Então tá aqui, instruções de carga. Tensão de flutuação, que é aquela tensão que tem que ser aplicada nela depois que ela está carregada, só para manter a carga e compensar a autodescarga dela. Então, 13,5 volts a 25 graus. Vocês vão ver que o fabricante recomenda uma correção desse valor de acordo com a temperatura. A gente vai ver isso daqui a pouco. Tensão de equalização e carga, 15,5 volts
a 25 graus. Então, para você carregar ela, você pode pôr até 15,5 volts, não teria problema. Essa bateria tem também um indicador de carga. Eu vou mudar de foto a princípio, para a gente poder ver o indicador, e depois eu volto aqui para mostrar para vocês o que significa cada cor dele. Então, vamos tirar o zoom aqui, vamos voltar lá. Isso aqui, pessoal, é um indicador de carga. Vocês podem ver aqui bem claramente que ele está verde. Então, esse vidro aqui com uma cor no fundo tem uma indicação importante da carga da bateria. Vamos ver aqui, ó. Se tiver verde, é porque tem carga suficiente para teste. Então, que a bateria não está muito descarregada, vamos dizer assim. Se tiver escuro, é melhor você dar uma carga nela, porque ela está com uma profundidade de descarga bem severa e que se você utilizar e aprofundar mais essa descarga, pode gerar problemas. E se tiver incolor, que é no caso meio branco, significa que a bateria já passou da vida útil dela, né? Que pode ter algum defeito nela já. Certo? Então, fisicamente, pessoal, essa bateria, vamos mostrar aqui umas características dela. Esse aqui é um manual que vem com ela. O que nós temos aqui? Tensão nominal de 12 volts. A maioria das baterias trabalha com esse nível de tensão. Para você obter tensões diferentes, por exemplo, 24, 48 volts, é mais comum a gente utilizar baterias em associação, em série, por exemplo. Capacidade nominal, isso aqui é importante, pessoal. Essa bateria era de 30 ampere-hora, ou 30 ampere-hora. Significa o seguinte, se eu fizer, ela tem lá 30 ampere-hora de energia armazenada. Se eu, por exemplo, gastar 1 ampere nela, uma carga de 1 ampere, teoricamente ela conseguiria alimentar essa carga por 30 horas. Porque 30 horas vezes 1 ampere, 30 ampere-hora. Só que essa relação não é tão direta assim. A bateria tem uma eficiência, ela tem perdas. Então o fabricante está te falando o seguinte, se você der uma descarga nela de 100 horas, ela vai dar 30 ampere-hora. No final das contas, a energia não é total de saída. Agora, se a descarga for de 20 horas, então uma descarga com uma corrente um pouco maior, a capacidade dela cai para 26. E se for ainda maior, em 10 horas a descarga dela cai para 24. Isso significa que a bateria tem perdas, e quanto maior a corrente de saída, maior vai ser a perda dela também. Tem aqui as informações de dimensões. Vocês podem ver que ela é praticamente um cubo, com quase 18 centímetros de aresta. E ela pesa mais ou menos 9 quilos. Então, a bateria assim, com um palmo mais ou menos ali de comprimento, de largura e de altura, e ela pesa quase 9 quilos. Ela tem uma garantia de fábrica de 2 anos, e o tipo de terminal dela é o L. Esse terminal L, pessoal, é esse terminal aqui. Não dá para ver muito bem, não, mas ele é um L para cima, aqui com uma chapa horizontal também. Além desse manual, pessoal, que é um manual bastante simples, que só apresenta a bateria, esse fabricante, a Eliar, tem esse manual também. Esse já é um manual bem mais detalhado, tem muita informação técnica. Eu até já usei ele em sala e vou continuar usando, porque ele é muito interessante para a gente. Vou colocar aqui algumas páginas que eu acho interessante discutir. Por exemplo, aqui na página 4, mostra como que é construída a bateria. Não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente já viu isso no vídeo que eu mostrei para vocês. Só queria mostrar para vocês aqui, talvez, ó, o terminal tipo L, que está indicado lá. Tem um furinho aqui e tem uma chapa parafusada na horizontal também. Só que na nossa bateria não dá para ver porque ele foi convertido num terminal de plug. Passando aqui, vamos adiante, na página 8 agora. A gente pode ver essa tabela. Principais características elétricas. Vou aumentar um pouco o tamanho da letra. Olha só, nossa bateria é a DF300, mas tem vários outros modelos aqui, e o manual é um só para todos os modelos. Então ele está falando aqui que em 25 graus, né, a temperatura muda bastante coisa em relação a esse tipo de bateria, né, de chumbo ácido. Está falando o seguinte, se você usar 100 horas a descarga bem leve, bem suave, né, constante de 100 horas, ela vai ter uma capacidade de 30 ampere-hora, se for de 20 horas a descarga, 26 ampere-hora, e se for de 10 horas, 24. Então, é o que eu mostrei para vocês no outro manual. E aqui tem as dimensões também que a gente já viu. Vocês podem ver que quanto maior a capacidade da bateria, a DF300 é 30, a DF500 é 50, né, e assim adiante, vocês podem ver que o peso aumenta consideravelmente. Então a gente tem aqui a última bateria aqui de 60 kg cada bateria. Bem pesada. Já é uma bateria aqui de 240 ampere-hora de capacidade. É 8 vezes mais do que essa. Dando prosseguimento, aqui embaixo também tem uma informação bastante interessante que mostra. Se eu fizer uma descarga de 100 horas, eu vou ter uma descarga de 300 mA ou 0,3 mA constante. E na medida que eu vou aumentando a corrente, aqui a coluna é a corrente,
vocês podem ver que o tempo de descarga vai diminuindo. Vai diminuindo até que, se eu usar uma descarga de 40 amperes, vai durar 15 minutos apenas a bateria. Né? E a capacidade dela mesmo vai ser bem reduzida. Aqui embaixo a gente tem ainda um pouco mais de informação que vai mostrar, olha só, a capacidade da bateria para cada velocidade de descarga. Então, olha só, em 100 horas ela dá os 30 ampere-hora que o fabricante garante na embalagem. Só que em 15 minutos, aqui no outro extremo, deixa eu até voltar um pouco para vocês verem aqui, que eu acho que eles não estão conseguindo ver o que eu estou querendo dizer. Isso, agora ficou melhor. Aqui no outro extremo, em 15 minutos, a gente tem uma descarga de 10 horas, de 10 amperes apenas, 10 ampere-hora, na verdade, a capacidade dela. Então, olha a diferença. Se eu aumentar a descarga, que acelerar ela de 100 horas para 15 minutos apenas, a capacidade dela vai cair para 1/3 apenas, né? De 30 ampere-hora para 10 ampere-hora. Pessoal, eu não sei se vocês conseguiram ver o que eu falei aqui em cima, mas é uma informação bem parecida, porque eu acho que eu estava tampando aqui a tela. Mas vamos continuar, vamos descer aqui. Aqui tem algumas instruções de carga, pessoal, que são muito importantes também. Isso aqui até vem na embalagem, eu já falei disso aqui, da tensão de flutuação e da tensão de equalização, mas essa daqui é a mais importante. Vou tirar o zoom um pouco. Compensação de temperatura. Que é o seguinte, a temperatura ela ajuda a acelerar as reações químicas. Então, quanto mais alta a temperatura, mais fácil ocorre uma reação química. Isso a gente falou também lá no material didático. E quanto menor é a temperatura, mais difícil é de ocorrer uma reação química também. Então, o próprio fabricante fala aqui, para cada 1 grau Celsius acima de 25 graus, você tem que subtrair 0,033 volts em tudo. Por exemplo, na tensão de flutuação e na tensão de equalização também. Porque como a reação química vai acontecer de uma forma mais fácil, você pode pôr uma tensão menor que vai ter o mesmo efeito. E você tem que fazer isso. Porque se você continuar colocando essa tensão aqui, vai gerar sobreaquecimento na bateria e ao longo do tempo a vida útil dela vai diminuir. E como que eu controlo isso, pessoal? Como que eu mudo essa tensão de alimentação da carga? A gente vai ver isso na parte de controlador de carga. Cada controlador de carga vai ter funções ali específicas para você fazer essa compensação. Pode ser feito manualmente ou você pode configurar desde que o seu controlador tenha essa função. Então você tem que ver aqui que quando a temperatura está acima, você subtrai essa tensão aqui dos valores padronizados. E quando a tensão está abaixo de 25 graus, para cada grau você adiciona essa mesma tensão. Certo? Aqui agora a gente tem as curvas de descarga. É a mesma informação vista lá em cima, só que agora tem uma curva um pouco mais fácil de visualizar. Vou diminuir aqui o zoom para vocês poderem ver. Talvez não vai ficar tão bom assim, mas eu explico aqui para vocês o que eu quero dizer. O que a gente tem aqui? A tensão da bateria no eixo Y e o tempo em horas de descarga no eixo X. E cada curva dessa indica uma corrente constante de descarga. Por exemplo, se eu der uma descarga de uma carga que usa 2,5 amperes, a tensão da bateria vai se comportar desse jeito aqui ao longo do tempo. Olha, a vazio vai dar aqui, a vazio que eu digo é sem carga, entre 12,5 e 13 volts, a tensão a vazio. E na medida que eu começo a descarregar, logo de cara aqui, na primeira meia hora, a tensão já cai para 12 volts e meio. E vai caindo quase linearmente entre 1 hora e 8 horas mais ou menos. Tá vendo? Ela cai de 12,5 para 12. Então, com 8 horas de uso, vai ter 12 volts ainda. E aí, quando passa de 8 horas, a tensão cai bem mais rápido. E depois de 11 horas e meia, de 10 horas, perdão, cai ainda mais rápido, acelera ainda mais. Chegando aqui no nível de 10 volts e meio de tensão quando dá 11 horas. E 10 volts e meio é o que o fabricante orienta você parar de descarregar a bateria, porque ela chegou no limite do fundo de carga que a gente diz. Descarregar além dessa tensão pode gerar danos permanentes à bateria e a gente não quer isso, né, obviamente. Então, esse gráfico, pessoal, é para a bateria DF300. Tem vários outros gráficos aqui embaixo para os outros modelos de bateria, certo? Continuando, pessoal, deixa eu ver se tem uma coisa mais interessante aqui. Aqui tem essa curva de descarga, pessoal, ela continua para descargas mais severas. Por exemplo, aqui nós temos para até 10 amperes. Por exemplo, em 10 amperes a bateria vai durar aqui pouco mais de 2 horas.
né, até atingir o fundo de carga seguro dela. Para 5 amperes, vai durar 4 horas e meia, um pouco mais talvez. E aqui a gente tem para cargas mais severas. Por exemplo, para 35 amperes de descarga, a bateria vai durar menos de meia hora. Vocês podem ver que o eixo X agora está em minutos, nem está em horas mais. E a tensão também, olha o comportamento da tensão. Ela cai ali de 13 volts a vazio para praticamente, né, 11,8 mais ou menos, quase que instantaneamente, questão de 2 minutos de uso. Certo? Então, quanto mais severa é a descarga, menos tempo vai durar a bateria. Não só porque a energia vai ser gasta mais rápido, mas porque as perdas também vão se incrementar. Vamos agora aqui para a página 19. Destaquei aqui o ciclo de vida útil, isso aqui também é bem discutido lá no nosso material, que é o seguinte, no eixo Y a gente tem a quantidade de ciclos que a bateria vai durar, né, sendo que o ciclo é uma descarga seguida de uma carga, e no eixo X é a profundidade da descarga dela, da descarga média, vamos dizer assim, porque cada bateria em cada aplicação que ela vai ser utilizada, geralmente ela tem um ciclo de descarga regular, geralmente esse ciclo se repete todos os dias. Por exemplo, você tem uma casa no interior, aí, numa região bem remota que não tem energia, e você pôs um sistema autônomo lá para te alimentar de energia elétrica. Geralmente os dias são bem parecidos. Talvez varie ali um final de semana ou outro, mas ao longo da semana, na maioria dos dias, os ciclos são iguais. Então ele está dizendo o seguinte, se eu usar, por exemplo, a minha bateria com um ciclo de descarga de 10%, então eu vou usar só 10% da bateria antes de recarregar ela, a bateria vai durar 2.500 ciclos. Então se eu fizer um ciclo por dia, 2.500 dias. Então isso aqui vai dar alguns anos que a bateria vai durar. Por outro lado, se eu descarregar 80% da bateria, por exemplo, todos os ciclos ou todos os dias, ela vai durar aqui uns 200 dias apenas. Então menos de um ano. Essa análise você tem que fazer na hora de montar um sistema desse, porque quando a bateria acaba a vida útil, você tem que comprar outra. Então você pode optar por comprar muitas baterias e descarregar elas pouquinho, para elas durarem muitos ciclos, ou comprar poucas baterias e dar uma profundidade de descarga bem severa nelas e trocar elas mais rápido. Então, ou você faz um investimento inicial muito grande para elas durarem muito, ou faz um investimento inicial baixo para elas durarem pouco e você tem que trocar logo em seguida, assim, com menos tempo. E agora na página 22, nós temos aqui as mesmas informações vistas anteriormente. Pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês. Nossa aula deu aqui 18 minutos, ficou bem maior do que eu imaginava. Eu vou tentar ser um pouco mais resumido na próxima vez. E depois, no nosso próximo encontro síncrono, a gente discute um pouco de como foi essa experiência. Se vocês gostaram, se não, eu tenho como fazer essa videoaula de um jeito um pouco diferente, colocando uma televisão do meu lado aqui, dependendo, vocês podem gostar um pouco mais ou um pouco menos, né? Vamos ver o que acontece. Beleza? Então aí, bons estudos para vocês e até a próxima.